Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, terça-feira, dia 8 de fevereiro, vamos começar o nosso dia colocando-nos na presença de Deus, ouvindo o Evangelho. O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo está dando uma dura nos fariseus. Os fariseus, os judeus, eles tinham uma porção de rituais que tinham que cumprir para qualquer coisa antes de se alimentar, ou o modo como iam comer, com os talheres, com os pratos, com aquilo que eles usavam para cozinhar. Era uma porção de rituais assim que eles foram inventando ao longo da história da religião deles, portanto, ao longo da tradição deles. Não tinha nada a ver com a palavra ou com a lei de Deus. Muitas vezes também nós tentamos e começamos a criar tradições, comportamentos que vão nos afastando de Deus, que vão colocando empecilhos para nós nos aproximarmos de Deus. Tantas pessoas hoje falam de tradição, que tem que cumprir a tradição, que a tradição isso, a tradição é aquilo. Mas de que serve a tradição se o coração estiver vazio? De que serve a lei se o coração estiver escravo? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele faz um forte apelo para que não sejamos hipócritas como os fariseus. Ele diz duramente aos fariseus: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o vosso coração está cheio. Muitas vezes nós nos apegamos a práticas religiosas que, se formos ver bem a fundo, não tem sentido. Colocamos tantos obstáculos para nos aproximarmos de Deus e também para que os outros possam se aproximar de Deus.
E aí, em nome da lei, em nome da tradição, em nome do costume, nós nos fechamos à graça de Deus. Isso é hipocrisia e Jesus adverte severamente. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, purificar o nosso coração para que este possa ir ao encontro de Deus, livre e desimpedido de qualquer coisa. O encontro da fé, na esperança e no amor que vem de Deus. Isso é o essencial. Deus olha para o íntimo do nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu